E eu quero agora, já que a gente vai falar sobre chocolate, sobre cacau, sobre produção desse produto maravilhoso, que vem ganhando prêmios e mais prêmios no estado de Rondônia. Estou aqui ladeado, né, aqui junto, eu e o Bruno, por 3 personalidades do cacau e do chocolate do estado de Rondônia. Eu estou falando aqui da Gianni Franco, nossa amiga Gianni Franco Chocolateira. Prazer, Gianni. Mais uma vez, segundo ano consecutivo que a Gianni vem aqui com a gente. Estou aqui também com o Celso Santana. Celso, obrigado pela presença. E também o seu Israel. Deus abençoe. Obrigado, seu Israel. Valeu mesmo. Sejam todos bem-vindos aqui com a gente. Pedir para a Marcileide convidar vocês. Vocês são muito bem assessorados pela Marcileide, nossa querida rainha do cacau, que já foi para um outro evento e não pôde estar aqui com a gente hoje. Mas já queria dar um meu boa tarde para você, Gianni. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Denis. Olha, falou certinho, viu? Marcileide é a nossa fada madrinha. Vocês são bem cuidados. Demais. O Sebrae arrasa, né? Eu só conheço gente boa do Sebrae, que tem apoiado muito os chocolateiros, os cacauicultores, a própria associação, né, Cacau, que nasce dentro do Sebrae. Dentro do Sebrae. Então, é assim, eu não tenho nem como agradecer ao Sebrae esse suporte todo que está dando, que com certeza é fundamental para o desenvolvimento dessa cadeia do cacau, que é tão bonita e tão importante aqui dentro do nosso estado, né? Show de bola. Celso Santana, cara, bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? O Sebrae nos convidou e assim, agradecer mesmo. O Sebrae tem nos ajudado muito. Particularmente a mim tem pouco tempo, né? Que tá tendo essa ajuda do Sebrae, mas era o Senar, mas ultimamente tem me ajudado bastante. Bacana. Então, seu Israel, fala um pouquinho pra gente aí, puxa o microfone. A casa é de vocês. Seja bem-vindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, estar aqui com esse podcast aqui no Sebrae, né? No Sebrae aqui de Rondônia, né? Junto com vocês aqui, e dizer para vocês a nossa satisfação como agricultor aqui do estado de Rondônia, que nós somos agricultor há mais de 40 anos no estado de Rondônia, plantamos cacau há 40 anos, e cacau passou por uma crise na época, hoje está se renovando tudo de novo, né? Isso é uma riqueza para o estado de Rondônia, uma riqueza para o agricultor, e a gente tem muita história, a gente vai contar alguma coisa aqui para vocês. De antemão, agradecer, né, de novo aí o Sebrae, a todos vocês, a imprensa de um modo geral. Bacana. Deixa eu começar também aqui pela Gianni. Gianni, você agora esteve junto com o Sebrae, representando a Cacauron, lá em Macapá, num grande evento de bioeconomia, né? Um evento chamado Inova Amazônia. E aí, quando a gente fala de bioeconomia, por que o cacau entra? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Por que o chocolate entra dentro da bioeconomia? Fala um pouquinho por que quem planta e quem faz chocolate do cacau nosso se sente tão pertencente da bioeconomia. Então, o cacau, ele é uma planta nativa da Amazônia, né? Nós estamos dentro da Amazônia e a gente tem que valorizar as riquezas que nós temos. E a gente consegue agregar muito valor no cacau. O cacau pode ser planta de reflorestamento, então ele ajuda também a recuperar solos degradados. E hoje Rondônia tem se fortalecido muito com a cacauicultura, né? Quando você faz um cacau de qualidade, um cacau fino, você agrega ainda mais valor nesse produto. E quando você beneficia, faz o chocolate, você tem ali uma coisa que todo mundo ama, né? Quem é que não gosta de chocolate? Então a gente consegue trazer melhoria na qualidade de vida das pessoas, a gente consegue trazer impacto social, impacto ambiental positivo através do cacau de qualidade e dos chocolates também que Rondônia tem produzido. Então, assim, tá tudo relacionado, né? É um negócio sustentável, econômico, social e ambientalmente. Como é que foi lá em Macapá? Nossa, foi sensacional. Assim, a gente mostrou para o Brasil, né? As nossas riquezas. Estava lá o cacau, tava o peixe, né? Tambaqui de Rondônia, o melhor tambaqui do mundo. Esse viu? é o melhor do mundo. E tava também o melhor café do mundo. Melhor café do mundo, que é o Robusto Amazônico. Então estávamos nós três, o melhor cacau do mundo, né? Deixa eu falar também. Isso aí. Porque já tá implícito, Puxa bravo. Né? Estávamos os três lá apresentando as riquezas do nosso estado para o Brasil inteiro, dentro das indicações geográficas e muitas conexões, muitos contatos, muitas pessoas experimentando e aprovando os nossos produtos. Então, assim, foi uma maravilha. Show de bola, Bruno.
Denis, eu queria falar com o seu Israel aqui. Eu gostei de ele falando da experiência dele de 40 anos, né, seu Israel? Queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente o que o senhor sente, o senhor que viveu bastante tempo do cacau, o senhor disse já tempos de crise, e para onde o senhor acha que o cacau ainda vai entrar, ainda mais agora com essa ajuda do Sebrae, com esses projetos aí que vêm sendo feitos dentro de Rondônia? Você acredita que o cacau só vai fortalecer cada vez mais e espantar essa crise aí que outrora já passou? Então, é muito importante com relação a essa sua pergunta, porque nós somos, na verdade, um marco histórico do estado de Rondônia. O Brasil, naquela época, há 40 e poucos anos atrás, na década de 70, ele precisava colonizar a Amazônia, né? Nós tínhamos aí uma pressão internacional para poder, querendo tomar a Amazônia. Aonde foi que o governo federal incentivou para que a gente viesse para a Amazônia, para Rondônia, para poder abrir essa Amazônia aqui. E hoje nós estamos aqui há mais de 40 anos, igual eu disse para você. Na época nós chegamos aqui, pegamos o lote do INCRA com o objetivo de plantar cacau. Então a gente plantou cacau nessa época e foi uma luta de muitos anos, né? A gente passou por vários percalços aí, né, com relação a algumas crises. Crise de preço, crise de produção na época, muitas das vezes a gente não tinha uma assistência técnica, né? E hoje nós estamos nesse momento aqui com uma áurea, né? É uma nova áurea do cacau, uma nova áurea do chocolate aqui no estado de Rondônia, e graças à assistência técnica, né? Por quê? Nós, como agricultor, nós estamos lá, né? Na roça, lá no mato, plantando cacau, e a gente precisa de quê? Precisa de assistência técnica, precisa que o poder público chegue lá na gente. Nós falamos assim do poder público de um modo geral, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal, para que a gente se sinta fortalecido dentro da propriedade, a gente não saia da propriedade, a família não saia da propriedade, continue na propriedade para fazer um projeto autossustentável. E tem mais ainda, agora, com o advento agora da ajuda da tecnologia, a gente está conseguindo aí produzir um chocolate aqui, né? Um chocolate aqui no estado de Rondônia, através da Cacauron, através do Sebrae. Então a gente está aí todo entusiasmado, e eu acredito que nós vamos levar o estado de Rondônia no cenário internacional. Isso é muito importante. Agora, Celso, ele falou sobre chocolate, o seu Israel estava falando sobre chocolate, e assim, é o que muita gente nos pergunta, Bruno, mas Rondônia tem chocolate? E não, aí a pergunta a gente faz, tem chocolate, Celso? E quão bom é o chocolate do estado de Rondônia na sua visão? Ou se tem chocolate, muito bom, né? Pois é, Rondônia tem chocolate, chocolate de qualidade, é o chocolate feito com amêndoas selecionadas. Minha família, nós da família somos em 4 produtores de cacau, e em 2023 a gente mandamos amostra para o concurso estadual pela primeira vez, e minha mãe foi premiada com o 3º lugar, né? Isso já foi muito bom para nós. Primeira vez que manda, né, para o concurso, amostra, e já ser premiado, um da família. Em 2024 mandamos de novo, os 4 produtores mandamos amostra, e dessa vez dos 5 melhores, dos 5 finalistas, 3 era da nossa família. Eu, 1º lugar, minha mãe novamente em 3º e meu irmão o 5º. Não foi premiado, né, que a premiação é até o 4º lugar, mas foi anunciado lá o 5º lugar. Então, isso mostra que Rondônia tem cacau de qualidade. E eu também tenho uma fábrica de chocolate, né? Com esses cacau eu faço o chocolate e estamos aqui na feira expondo o chocolate para o Brasil conhecer, né? Bacana. E mercado, pessoal, Gianni, os 3, como é que estão o mercado desse chocolate? Hoje, como a Gianni falou, a gente levou esse chocolate para outros lugares. O ano passado a gente foi a Gramado, agora fomos a Macapá. Como é que está a introdução dos nossos chocolates dentro e fora de Rondônia? Queria que vocês falassem para a gente.
Tá crescendo, viu? Muito, porque as pessoas que experimentam gostam, elas se apaixonam e querem comer de novo. Então, tanto dentro do próprio estado, né, a gente fortalece muito essa divulgação interna, porque as pessoas aqui, particular, minha marca pensa muito isso. Nós temos que ter orgulho em produzir e orgulho em consumir. Você mudou recentemente tua marca também, né? Mudei, era Gianni Franco. Era Gianni Franco, ficou só Franco. Ficou só Franco. Franco Cacau. Exatamente. É porque agora não é mais só eu, né? Certo. A gente tá numa equipe um pouquinho maior. Tem minha irmã e tem a Eduarda que ajuda a gente lá. Então, assim, as pessoas de fora que experimentam ficam pensando, manda pra cá, a gente quer vender aqui em São Paulo, a gente quer vender aqui no Paraná, a gente quer vender aqui em Belém, em Macapá, todo lugar que a gente vai. As pessoas querem experimentar e querem ter um fácil acesso, né? Hoje o nosso maior desafio é a logística. Todo mundo que tem algum negócio aqui no norte, eu acredito que passa por esse desafio também. Por levar para fora, né? Por levar para fora. O chocolate, ele tem esse cuidado que ele derrete, né? Então a gente estuda muito essas possibilidades, mas todas as marcas que estão dentro da associação, elas estão se desenvolvendo muito bem, porque a aceitação do público é muito boa para esse produto. Certo. E algo interessante, Bruno, que ela falou sobre derreter, é porque assim, a maioria do chocolate, esses chocolates industrializados, eles têm produtos que fazem eles derreter menos, né? Com uma temperatura, digamos assim, eles sustentam mais. Já o chocolate feito pelo estado de Rondônia é um chocolate tão puro, né, Gianni? Você pode falar um pouquinho melhor até os demais comunidades, que ele tem esse cuidado a mais, ele tem que ter uma refrigeração, tem que ter uma temperatura interessante, é isso. Isso é característica da manteiga de cacau, tá? Quando a gente fala de chocolate, pela legislação ele tem que ter 25% de sólido de cacau, o restante dos ingredientes só Deus sabe. Mas quando a gente fala... É um nem problema. Conta. Imagina só, você vai lá na tua casa, eu vou fazer um omelete, eu vou pôr 25% de ovos e o restante aqui eu fecho os olhos. E joga. Não dá, né? Não dá, não. Chocolate, mesma coisa, gente. Chocolate com essas características, infelizmente, eles não têm o potencial de sabor e de qualidade que poderia ter. Aqui em Rondônia, não. Os nossos produtores, os associados, a gente toma muito cuidado de fazer um modo de produção diferenciado, que valoriza as características sensoriais do nosso cacau. Como o Celso estava falando, é um cacau riquíssimo, que faz muita qualidade nesse cacau. Muito. Temos produtores premiados nacionalmente. Desde quando Rondônia começou a participar do concurso, sempre tem rondoniense subindo no pódio. Então são cacaus de excelente qualidade. E aí vem os chocolateiros valorizando as características dessas amêndoas. A manteiga de cacau, ela derrete na temperatura do nosso corpo. Imagina aqui, o calor que é aqui em Rondônia em agosto. Esse calorão, ele não dá conta. Se a gente derrete, imagina o chocolate. A grande indústria costuma colocar outros tipos de gordura. Conservantes, né, também. Aditivos, né? Aditivos, né? E principalmente outros tipos de gorduras que... Por isso que fica aquele cepinho na boca. Você já comeu o chocolate, ficou aquele... Então, o chocolate daqui não vai ter. E o lance da espinha? O lance da espinha também tem essa brincadeira aí do produto que é diferente? Também, tá? O cacau, ele é um produto riquíssimo em compostos bioativos. Tá? Que faz bem pra gente. Sim. Circulação, boas gorduras. Boas gorduras, gorduras que fazem, né, que não fazem mal, tá? Já existem estudos falando sobre isso, que a manteiga de cacau, ela é uma gordura nobre realmente. Por isso que a indústria separa, ela é caríssima, vende a gordura para cosmético e tudo mais, e aí coloca outros tipos de gorduras que são substitutas, e essas outras gorduras, junto com excesso de açúcar, que causa espinha, que faz engordar. Então, quando você tem... Mulheres que estão ouvindo, a gente que gostam de chocolate, né, Bruno? Homens que não querem também, engordar, que não querem ter espinhas, né, Israel? Consumam chocolate de Rondônia aqui, ó. Chocolate de Rondônia. É isso, né, Jenny? Exatamente. Procure sempre olhar o percentual de cacau, tá? Se tem mais cacau, significa que tem menos outros ingredientes, mas isso não é o único detalhe. Vira a embalagem aqui, ó, e lê a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. E quanto mais conhecido esse ingrediente, melhor ainda. Aqui, ó, cacau, açúcar e manteiga de cacau. Os únicos ingredientes. Do Celso também é isso, né, Celso? Cacau, açúcar e manteiga de cacau.
Então, se tem aquele monte de palavra que você não sabe nem o que significa, já fica esperto, né? Já fica esperto que pode ter ali um aditivo desnecessário para um chocolate de qualidade. Ô, Denis, e o Celso estava comentando ali um pouquinho sobre a trajetória, né? Da família, da tradição aí em premiação, e ele tá com chocolate ali, ó. Primeiro lugar, Celso. Queria que você desse uma palavrinha para nossa audiência. Qual que é o sentimento quando você tem uma família assim que muitas vezes começa com certeza vocês são prova disso, muita dificuldade, né? À medida que o tempo passa, vocês vão garantindo conhecimento, tem a assistência técnica. E qual que é o sentimento quando consegue uma premiação, assim, um chocolate premiado em primeiro lugar? Qual que é o sentimento? Não tem explicação, né, cara? Não tem. A emoção é ótima, é maravilhoso. Lá em cima no palco no dia lá, as pernas tremeu, né? mas é bom demais, né? E você ser premiado já é bom. E você levar a família junto, né? 3 da família ali entre os 5 melhor do estado. E assim, não é uma coisa difícil, né? É claro que você tem um segredo. Tem o cuidado, tem que ter o capricho. Não tem muito segredo também. Tem os detalhes que são preciso seguir ali, né? Para o jeito da colheita, né? O momento certo da colheita. No cacau tem que ter o ponto de maturação correto. O principal é na fermentação. E tem que seguir ali também um processo, mas não é um segredo, né? É um processo que tem que ser feito por todos. E, seu Israel, conta um pouquinho mais sobre a sua produção para quem está nos ouvindo aí, um pouquinho da história do senhor nesse cacau aí. Tem mais gente junto com o senhor aí, Chocolates Cacaulândia. Conta um pouquinho para a gente aí. Então, é uma história muito grande com relação, por exemplo, nós que somos migrantes, né, aqui na região amazônica, Rondônia. A gente pegou o lote do INCRA em 1976 e continuamos nele ainda até hoje. Então, nesse lote, só para você ter uma ideia, que a história de Rondônia, ela passa hoje, desde a década de 70, quando isso aqui foi colonizado, 5 gerações. 5 gerações já se passou pela família, né, e hoje nós estamos dentro da mesma propriedade. E a gente conta a história, isso com orgulho, porque, na verdade, nós somos pioneiros, né? Pioneiro aqui no estado de Rondônia, pioneiro lá no nosso município, Cacaulândia, né? Onde a gente mora até hoje. E a família continua morando lá, isso que é importante. A família não saiu de lá, não vendeu a propriedade, continua lá ainda. E isso é uma questão de incentivo, de políticas públicas, para que a agricultura familiar continua no alicerce, morando na sua propriedade. Eu gostaria também agora de acrescentar uma história, mais ou menos assim, lá no ano de 2022, teve a primeira Concacau no estado de Rondônia, né? E nessa primeira Concacau, um agricultor lá de Cacaulândia ganhou o 3º lugar. Aí nós estávamos com uma viagem para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, lá, para visitar uma família nossa lá. A gente levou 3 quilos de cacau. Isso naquela época, em 2022. A gente rodou lá em Santa Catarina, a gente pegou os 3 quilos de amêndoa, deixou numa fábrica Beer to Bar, pediu para que o dono da fábrica analisasse aquela amêndoa. A gente veio embora, né? E ele analisou aquela amêndoa. Depois de uns 30 dias, ele ligou e falou: olha, nós estamos aqui com essa fábrica há 9 anos e nunca chegou um cacau de qualidade igual esse. Quer dizer, um 3º lugar da primeira Concacau, isso há 4 anos atrás, né? Então isso é muito importante. A gente estava contando agora a questão da qualidade do cacau, a qualidade da amêndoa. E isso é uma coisa só aqui do estado de Rondônia, da Amazônia. Devido ao bioma, clima, temperatura, essas coisas. Então essa qualidade do chocolate em si é só daqui da nossa região. Então nós temos que aproveitar isso para o mercado, né? E o mercado está aí aberto para todo mundo. Isso fez do nosso cacau, assim, brincar com os grandes, né, Gianni? Brincar com os grandes players do mercado, como a Bahia, né, como outros estados. E esse ano a gente teve a grata satisfação agora de anunciar que o estado de Rondônia vai ser o anfitrião do maior concurso de qualidade do cacau, né, Sérgio? O que isso representa para vocês? Queria que vocês comentassem o que isso representa esse ano ter esse concurso aqui. E em anos anteriores, até assim, esse incentivo de mandar as amêndoas, Bruno, o Sebrae e outras entidades, a gente
tinha que mandar mesmo, mandar, incentivar, tá lá pegando na mão do produtor, falando, manda a sua amêndoa, é boa. E hoje a gente já tem concursos internos, né? E tem o concurso externo, que esse ano o nacional é aqui. Fala um pouquinho pra gente dessa vitória do estado de Rondônia. Nossa, isso aí, olha, é uma grande alegria para o nosso estado receber esse concurso aqui. É um concurso de nível nacional. Isso é em novembro, né? Vai ser em dezembro. Dezembro, tá? dezembro. Primeira semana de dezembro. A data certinha não me falha a memória. Primeira semana de dezembro. Sempre aconteceu na Bahia e no Pará esse concurso. E pela primeira vez acontece em um outro estado e Rondônia foi escolhido para sediar esse concurso esse ano. Porque Rondônia realmente tem se destacado muito. Desde 2022, Rondônia sempre sobe no pódio. Nós já conseguimos em 2023... Nós estávamos com o primeiro lugar em 2 categorias, que são as únicas 2 categorias, né? Ano passado, nós tivemos ganhador na categoria mistura e na categoria varietal. No ano anterior também. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é, vamos respirar cacau e chocolate. Vamos viver isso, porque isso faz parte da nossa cultura, a identidade do nosso local, a riqueza que nós temos, como o seu Israel estava falando agorinha, que é uma característica própria da nossa região, porque cacau tem terroir. Então não é que o da Bahia, o do Pará não seja bom. Eles são muito bons também, inclusive a gente aprende muito com a Bahia também. A gente recebeu aqui nossa referência nacional, Adriana Reis, que é de lá, para nos ensinar as técnicas, mas características de clima, de solo, o saber fazer do produtor, de ter o cuidado de adubar no período correto, de fazer a poda correta, isso traz um diferencial sensorial maravilhoso no chocolate. Então vamos respirar cacau e chocolate, porque é uma riqueza imensa. E a gente está recebendo os nossos colegas aqui que também participam do concurso. Vai vir o pessoal da Bahia, o pessoal do Pará, de todo o Brasil, e fazer essa festa toda, porque nos concursos tem uma dá para curiosidade. triplicar o número de amostras, né? Isso que é bacana. Porque a gente pagava para mandar, agora a gente é anfitrião. Então não faz sentido deixar de participar. Exatamente. E Rondônia é a torcida mais calorosa. A gente assiste os concursos, quando anunciam um ganhador de Rondônia, é aquela festa, todo mundo sobe no palco, leva o produtor no colo. Gente, é a coisa mais linda de se ver. Assim, O último foi o seu Quelé? Foi seu Mauro e seu Quelé, seu ali Quelé. de Buritis, De que Buritis. ficou em terceiro lugar na categoria varietal e segundo na categoria Legal, mistura. legal. Então todo ano tem pódio. Todo ano tem pódio. Isso é bom, né? Robson né, de, Celso? de Nova União, seu Deuclides de Jaru. Então, assim, todo ano tem alguém subindo lá no pódio. Massa demais. Fala um pouquinho pra gente, Celso, que alegria é essa de ter esse concurso aqui, cara? É gratificante para nós produtores, né? Porque é um reconhecimento. Eu vejo como um reconhecimento da qualidade do cacau de Rondônia. Se não fosse esses pódios anteriores, eu acredito que não teria essa visão para trazer o concurso para o estado de Rondônia, né? E para o nacional, a gente da família lá nunca mandamos amostra para o concurso nacional, porque a gente sempre faz lote meio pequeno, né? Então mandava pro estadual, e como eu também faço o chocolate, então não sobrava tanto para mandar, porque pro nacional a quantidade é maior, né? De amostra. Que tanto você que é? precisa... Que quantidade que é geralmente uma amostra? No ano passado, se eu não me engano, precisava de 15 quilos de amostra, e precisava ter em estoque 60 quilos. Então, para uma contraprova. Isso. E a gente sempre faz lote pequeno, e eu precisava do cacau para fazer o chocolate. Né? Então não tinha. Mas esse ano a gente quer mandar. Show de bola. Vamos mandar para o nacional também. Bruno, alguma curiosidade que você queira saber dessa galera aí? Porque a gente está de frente aqui com a linha de frente mesmo da cacaicultura. Passando a bola agora para o seu Israel também, aproveitando essa questão da competição, a visão dele é como é que o senhor vê para mais pessoas. De repente tem aquele produtor lá de cacau que produz o cacau de qualidade. O que o senhor deixaria de mensagem assim para aproveitar de repente essa capacidade técnica que o Sebrae tem, ou outras entidades, para conseguir industrializar, produzir o chocolate, mandar para fora? O senhor que tem tanta bagagem aí também, está nesse meio, o que o senhor falaria para esse produtor que de repente tem aquele
pé atrás de industrializar, de mandar a amostra, né, de repente, para o concurso. O que o senhor falaria para esse produtor? Então, o que a gente gosta de falar é o seguinte, com relação ao produtor, né? Porque o produtor é aquela pessoa que está lá na área rural, muitas das vezes ele está desanimado, muitas vezes está com a família ali, ele precisa ter uma renda, né? Ele precisa ter uma renda, ele precisa de uma agregação de valores. Então, esse produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que inteirar, procurar o Sebrae, procurar o Senar, procurar a Cacauron aqui no estado de Rondônia. Cacauron, ela abrange todo o estado de Rondônia. Por quê? O cacau, ele vai ser, na verdade, mais uma moeda para o estado de Rondônia. Nós temos aqui a primeira moeda, que é a pecuária, teve aí no auge aí o garimpo, né? Uma moeda forte também. E a cacauicultura, ela vai ser uma moeda muito forte no estado de Rondônia. E o produtor, ele está lá na ponta, ele está lá sozinho. Aí o poder público tem que chegar lá e conversar com ele. Igual eu disse, Sebrae, Senar, o SESI, Prefeitura, Governo do Estado, as políticas públicas, ir lá incentivar o agricultor para que ele possa entrar, não, eu vou plantar aqui 1000 plantas de cacau, vou plantar aqui 500 plantas de cacau. Para que isso aconteça, a gente passa essas informações na medida do possível, para que ele esteja animado, né, a entrar nessa luta, a produzir o cacau e produzir o chocolate também. Porque a família, se ela está lá, ela tem condições de produzir o chocolate, tem condições de comprar uma máquina, começar devagarzinho, produzindo chocolate lá com a própria família, aprendendo, pegando as assessorias que tem que ser, né, que tem que ser dito, ele consegue até fazer um chocolate e agregar valor lá na sua propriedade. Então ele pode aí plantar o cacau e fazer o seu chocolate, entrar no mercado. Nós temos, né, Jane, vários colegas da gente que produzem cacau aqui, que produzem o chocolate em si, e tem mercado para todo mundo. O mercado é aberto, é a nível nacional e a nível internacional. Então isso é uma coisa importante, nós temos aí muito caminho para ser andado. Bacana, gente. Nosso tempo já está quase encerrando. Se deixasse, a gente ficava aqui 2 horas falando sobre esse produto maravilhoso. Jane, queria que você falasse um pouquinho da sua marca, suas redes sociais. Fala pra gente onde a gente pode te encontrar e encontrar os demais chocolates aqui no estado de Rondônia e de Paraná ou nos principais pontos aí do estado. Perfeito. Eu sou a Jane, da Franco Cacau. Nós fazemos chocolate a partir da amêndoa de cacau, compramos de produtores da agricultura familiar que são preocupados com a cacauicultura de qualidade dentro do nosso estado. Temos orgulho em produzir e em consumir esse chocolate e acreditamos que o chocolate é a joia de origem Rondônia. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês 2 chocolates super especiais que nós Mostra temos. aí, pessoal. Este aqui, qual que é a câmera? Essa aqui. Da nossa coleção Ouro Cacau, que é feita com os cacaus premiados dos concursos. Inclusive, isso aqui é uma coisa muito bonita, tá? Eu escolhi trazer essa barra, são 5. Essa aí são de cacaus premiados. Cacaus premiados do concurso. Uhum. E olha só que beleza, como que a cacauicultura de Rondônia trabalha unida. Uhum. Família Santana também foi premiado e eu convidei para participar da coleção, eles aceitaram. Então, você encontra o chocolate premiado do 1º e do 3º lugar na marca deles e eles tiveram a gentileza de ceder para que eu colocasse na minha também. Então não tem competição. A gente trabalha junto. Cooperação. Exatamente. A gente torce para que todos prosperem. E eu trouxe também esse chocolate super curioso, chocolate picante, feito com cacau do André Vicente, que é pioneiro na cacauicultura de qualidade de Rondônia. Então, assim, temos uma diversidade muito grande de produtos maravilhosos, produtores que têm tradição em fazer cacau de qualidade, produtores premiados. Entre em contato com a gente. Meu Instagram é Franco Cacau. O cacau é com O no final, underline. Cacau. Cacau. Franco Cacau underline. Meu Instagram é muito ativo, então vai lá para você descobrir mais curiosidades sobre cacau e chocolate. Muito Tem obrigada. dicas, conteúdo sobre como é que faz, né? Quais são os ingredientes. Você fala tudo lá. A gente fala tudo. E de vez em quando a gente posta a caixinha de pergunta que é para perguntar mesmo e a gente responder. Show de bola. Obrigado, Jane. Obrigada. Seu Celso, fala um pouquinho pra gente aí onde que acha você, onde acha teus produtos. Aí. Eu sou o Celso, da Chocolate Santana, né? É o Santana, sobrenome da família. E aqui eu tenho as barrinhas do primeiro, feito com o cacau do 1º lugar, do 3º e do 5º, com todos da família lá.
O Instagram é Chocolate Santana 2023. A gente não tem um ponto de venda fixo, né? Nem mesmo na nossa cidade lá, que é Presidente Médici. Mas entrando em contato, a gente entrega, retira lá no local. Inclusive até para fora do estado, né? A gente já enviou e pode estar enviando também. Maravilha. Seu Israel, fala pra gente, além daqui que vocês estão, todos vocês, os 3 e outros mais, estão aqui com a gente no pavilhão das agroindústrias, é isso? No pavilhão das agroindústrias? Eu estou na Internacional, no stand da Cacauron, que é Você a tá nossa no- associação. Ah, então Eles vocês... também, né? Vocês... Sim. Tá todo mundo no stand da Cacauron, lá É. no pavilhão internacional. Exatamente. Então, quiser adquirir, quiser experimentar, é só ir lá. Exatamente. Show de bola. Fala um pouquinho pra gente, seu Israel. Então, eu sou Israel, né? Nós somos aqui do Chocolate Cacaulândia. Chocolate Cacaulândia é a marca. Sim. E produzido na cidade de Cacaulândia, do estado de Rondônia, né? Isso é importante. No Tem estado de cacau Rondônia, até no nome. a estado de Rondônia, se eu não me engano, tem três ou 4 municípios com o nome Cacau. Cacoal, né? Isso. Também, Teobroma, né? Teobroma. Teobroma e Cacaulândia. Isso é o estado de Rondônia que tem Show de isso. Acho bola, que hein? nenhum estado do Brasil tem esses 3 nomes de um município, de uma cidade com esses nomes Teobroma é o oriundos do nome cacau. científico do cacau. Teobroma, Teobroma é o nome alimento científico dos do deuses, né? É mais ou menos isso. Então, o nosso endereço é @chocolate Cacaulândia, entra lá dentro, procura, a gente consegue achar as informações do mercado e colocar aí em qualquer lugar. Bacana. Bruno, cara, brigadão pela companhia aqui junto com a gente, meu irmão. E daqui a pouco a gente fala mais, vai ter mais oportunidades, mas quer fazer alguma pergunta ainda pra galera ou Não, podemos finalizar? Só agradecer, né, Denis, a disponibilidade deles, né? Eu acho que é super válido dar visibilidade para vocês, para o produto, né? A gente sabe que tem muitas coisas que precisam ser mais valorizadas dentro do estado e cada vez mais a gente vê que o cacau vem numa crescente também, principalmente, né? A gente acabou de falar dessa questão da premiação ser sediada aqui no nosso estado, né? Então, agradeço a disponibilidade por vocês terem compartilhado tanta informação aí desse universo de vocês e pedir o pessoal cada vez mais valorizar, né, o nosso produto, o nosso cacau, o nosso chocolate rondoniense. Bacana. Gente, obrigado por você estar aqui com a gente. Forte abraço, leva o nosso abraço a toda a galera. O presidente da Cacauron, Estevão, aquele abraço, meu irmão. Grande Estevão. E toda a comunidade da Cacauron, todos os produtores, obrigado pelo apoio de sempre. Contem com o Sebrae, contem com o Senar, contem com a Cacauron, contem, né, com todas as instituições. Obrigado mesmo pela presença de vocês. A gente vai para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com mais um episódio aqui do nosso Sebrae Cast, diretamente da 12ª Rondônia Rural Show Internacional aqui no Parque Vandeci Hack. Forte abraço e até daqui a pouco.